Boa noite a todos. Muito bom ver todos vocês aqui hoje. Uma alegria podemos mais uma vez estarmos juntos na presença do Senhor, exaltando o seu nome, adorando, glorificando e também revendo mais uma vez aqui os nossos irmãos. Muito bom. Irmãos, eu gostaria hoje de tratar sobre um tema que mexe sempre muito com o meu coração e há cerca de 10 anos, mais de 10 anos que eu tenho pregado a palavra de Deus e às vezes eu faço um exercício de revisitar os meus sermões, minhas mensagens que foram pregadas ao longo dos anos e sempre tem algumas mensagens e temas em que eu percebo que Deus fala comigo de uma forma muito forte e Ele trata muito com o meu coração através dessas mensagens. E hoje eu gostaria de tratar de uma mensagem que eu já tratei aqui há cerca de 10 anos atrás. E esse tema, mais uma vez, ele retorna ao meu coração com força. Né? Obrigado, Márcio. E como o Alisson falou aqui, né? O pão que a gente lança e que volta. Tem coisas que são assim, a mensagem, a palavra de Deus, muitas vezes é este pão lançado sobre as águas e de tempo em tempo ele volta, aquela palavra volta novamente e fala ao nosso coração. Pedir para alguém acender as luzes lá, porque agora a gente vai dar uma olhada na palavra de Deus. É importante que você tenha luz, né, para poder enxergar a sua Bíblia aí, você que já está com a sua Bíblia. Eu gostaria de falar sobre a importância de terminar bem. A importância de terminar bem. E eu gostaria de convidar você que já está com a sua Bíblia aí na mão, mais uma vez, nós vamos orar e pedir que Deus esteja conosco, nos conduzindo nesse tempo aqui. Amém? Senhor, nós te agradecemos porque nós temos a alegria, Senhor, de estarmos aqui, o privilégio que recebemos do Senhor de estarmos na tua presença, de estarmos, Senhor, sendo aqui hoje mais uma vez cheios da tua graça, cheios da presença do Senhor, da presença do teu Espírito Santo, Senhor Deus, estarmos aqui diante do Senhor, na presença, na comunhão também, Senhor, dos nossos irmãos. Como é bom, Senhor Deus, nós te louvamos por esse tempo que o Senhor nos permite passar aqui mais uma vez e te pedimos, Senhor, que esse momento agora em que vamos estar nos voltando para a tua palavra, Senhor, que seja um momento realmente, Senhor, proveitoso, seja um tempo, Senhor, produtivo, Senhor Deus, que nós venhamos aprender com o Senhor, que nós venhamos abrir os nossos corações, que nós não venhamos oferecer nenhuma resistência àquilo que o Senhor deseja realizar, deseja fazer, deseja operar, Senhor, neste lugar, por meio do teu Espírito, por meio da tua presença, por meio da tua palavra, Senhor, que será lida, Senhor, nesse momento, Pai. É o que nós te pedimos e te convidamos a falar conosco hoje, Senhor Deus, como o Senhor sempre fala, Pai. Nós te pedimos assim, oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Como eu falei com os irmãos, eu quero refletir um pouco a respeito da importância de terminar bem. O grande desafio nosso como cristãos não é começarmos bem. O grande desafio nosso como cristãos é terminar bem. Terminar bem. Um dado muito interessante de uma pesquisa que foi feita olhando para a palavra de Deus, para a Bíblia, tanto no Antigo Testamento e no Novo Testamento, chegou-se à seguinte conclusão: a cada 3 personagens, isso é estatístico, a cada 3 personagens, 2 terminaram mal e um terminou bem. A cada 3 personagens da Bíblia, de 3, um terminou bem. Apenas um terminou bem. Meus irmãos, isso é algo espantoso para nós, porque a Bíblia vai nos mostrar exatamente isso, que vários personagens começaram bem, arrancaram bem, mas terminaram mal. Um exemplo, por exemplo, é Salomão. Salomão começou bem, terminou mal.
Saul, o rei Saul, começou bem, terminou mal. Outro personagem, Sansão, começou bem, muito bem, mas terminou mal. O apóstolo Paulo começou mal, mas terminou bem. E meus irmãos, hoje eu escolhi falar de um personagem que não é muito conhecido por nós. Ele só é mencionado 3 vezes no Novo Testamento. Mas ele é um exemplo perfeito que ilustra para nós alguém que começou muito bem a sua vida, a sua carreira, a sua história. Começou bem, mas terminou mal. Quem é esse personagem que nós vamos olhar hoje aqui um pouco para a vida dele, que começou, que não terminou bem a sua carreira, a sua história? O nome dele é Demas. Demas. E as 3 vezes que a Bíblia vai se referir a Demas no Novo Testamento, o primeiro texto que eu gostaria de olhar com vocês é Filemon. Filemon, capítulo de número 24, é um livro que não tem capítulo. Filemon, ele só tem versículos, então se você abrir a carta ali de Filemon, de Paulo a Filemon, você vai no versículo 24. É um livro, uma carta curtíssima, que vem logo após a carta de 1ª, 2ª Timóteo, Tito, e aí você tem a carta de Paulo a Filemon. Depois de 1ª, 2ª Timóteo, Filemon, versículo 24. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Assim como Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. Um outro texto também que vai tratar de Demas é Colossenses, o texto de Colossenses capítulo 4. Agora voltando um pouquinho às páginas da sua Bíblia, aí, Colossenses capítulo 4, versículo 14. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Lucas, aliás, eu estava lendo aqui um pouquinho antes. Lucas, Colossenses 4, versículo 14. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. E agora o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Agora folhando um pouquinho para frente, a sua Bíblia aí. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para Dalmácia. Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Meus irmãos, essas cartas que Paulo escreveu, elas não estão na Bíblia em ordem cronológica. A primeira carta que Paulo escreveu foi Filemon. É a primeira vez em que nós vamos ver aqui a menção de Demas. Pela primeira vez, ele vai se referir a Demas na carta que ele escreve, ele é a carta de Filemon. Demas é mencionado ali por Paulo, e ele é chamado por Paulo de meu cooperador. Ele recebe de Paulo este adjetivo, meu cooperador. E isso aconteceu por volta do ano 60 depois de Cristo. Já depois, Paulo escreve a carta aos Colossenses, e ele faz mais uma vez menção a Demas. Ele diz, Lucas, o médico amado, também Demas enviam saudações. E isso acontece por volta do ano 61 depois de Cristo. Simplesmente, Demas ele vai sendo mencionado por Paulo como alguém que estava ali próximo, perto dos apóstolos. Agora, quando Paulo escreve a sua segunda carta de Timóteo, e ele faz menção ali na sua carta de 2 Timóteo a Demas, nós estamos aqui por volta do ano 66, 67 depois de Cristo. E aí Paulo ali diz, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Meus irmãos, se nós pudéssemos olhar para uma linha do tempo, a timeline
de Demas, olhando para esses 3 momentos da vida de Demas aqui. É uma timeline. Você tem lá no ano 60, lá, o primeiro pontinho ali da linha do tempo, Paulo fazendo a primeira referência a Demas como seu cooperador. Aquele pontinho no meio da linha do tempo ali, nós já estamos já no ano 61 ali, né? E Demas, ele é citado pela segunda vez por Paulo como alguém que estava perto dos apóstolos. E a última vez que Paulo faz referência a Demas em 2 Timóteo, que é um texto que nós lemos também, Demas é mencionado como alguém que abandonou a missão. Abandonou o apóstolo Paulo. Meus irmãos, em um lapso de tempo, em uma distância de aproximadamente 7 anos, aquele personagem que Paulo vai descrever como alguém que estava fazendo parte do time apostólico ali dos apóstolos, alguém que é mencionado como alguém que estava cooperando com Paulo, que estava trabalhando junto, lado a lado com os apóstolos, que tinha mergulhado de cabeça no evangelho, alguém que estava comprometido com o reino de Deus, alguém que estava envolvido no reino, sendo útil no reino de Deus. Agora ele é mencionado em Timóteo pela última vez por Paulo como alguém que desistiu, como aquele que abandonou, meus irmãos, o apóstolo Paulo, como alguém que não terminou bem. Então, o que nós podemos aprender com esse personagem aqui chamado Demas? Queria ver com vocês isso hoje. Algumas coisas que nós precisamos aprender com Demas, se nós quisermos terminar bem. Meus irmãos, o grande desafio não é começar bem. Começar bem é fácil. O grande desafio do cristão é terminar bem a sua jornada, a sua vida, a sua história, a sua carreira. Quantos casamentos começam bem e terminam mal? Quantos ministérios começam bem e terminam mal? Quantas pessoas começam algo bem, mas não conseguem terminar bem? Então, esse é o nosso maior desafio. Então, uma primeira lição que eu aprendo olhando para Demas, meus irmãos, é que o seu estado hoje não garante o seu amanhã. O seu estado hoje não garante o seu amanhã. O seu início pode ter sido muito bom. O seu hoje pode estar tudo certinho, pode ser um momento que você esteja vivendo hoje muito positivo, mas isso não significa que o seu final será da mesma forma, não significa que o seu fim está resolvido, está garantido, porque o nosso hoje não garante o nosso amanhã, o nosso presente não garante o nosso futuro. E por quê? Porque quando nós olhamos para a vida de Demas, é isso que nós percebemos, que num lapso de tempo de 7 anos, esse homem que é mencionado por Paulo como um exemplo positivo para todos nós, ele aparece lá em 2 Timóteo como um exemplo negativo de alguém que desertou e que abandonou a fé. Ele já não está mais comprometido. Isso, meus irmãos, nos revela que o nosso estado atual hoje não garante o nosso futuro. Você pode pensar assim, mas hoje eu estou bem, olhando para a minha vida, para como eu estou hoje com Deus, no meu trabalho, como as coisas estão acontecendo na minha vida, parece que está tudo redondinho, parece que está tudo indo bem, parece que está tudo bem comigo. Mas isso não significa que você vai manter esse mesmo pique, essa mesma garra, essa mesma energia, esse mesmo entusiasmo sempre. O mesmo fervor, a mesma entrega, a mesma devoção a Deus sempre. Lembre-se que o seu estado hoje não garante o seu estado amanhã. Meus irmãos, a Bíblia sempre nos adverte isso. E uma advertência que a gente sempre gosta de lembrar, aquela que o apóstolo Paulo nos faz, lá em 1 Coríntios 10, 12.
1 Coríntios 10, 12, o apóstolo Paulo disse que aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Eu não quero assustar você. Eu não estou dizendo que você vai cair, mas eu estou dizendo que potencialmente você pode cair a qualquer momento. Você pode terminar mal a sua história. Então, o que leva uma pessoa na vida cristã, ao longo do tempo, a perder o entusiasmo, a perder o amor, a paixão pelas coisas de Deus? O que leva Demas, aquele que era o cooperador, e agora ele ama o presente século e ele se torna aquele que abandona? O que levou ele a isso? O que leva as pessoas a simplesmente esfriarem na fé, abandonarem a fé? E meus irmãos, quando eu olho para trás, para a minha vida cristã, eu vejo muitos homens, eu lembro de muitos homens e mulheres que foram uma referência na minha vida. Eu lembro de pessoas, homens, mulheres, líderes, que foram uma referência para a minha vida. Homens de projeção, pessoas de expressão, pessoas de renome, que foram uma referência para a minha vida ao longo da minha vida cristã. Mas que hoje já não estão mais na presença de Deus. Porque a semelhança de Demas, terminaram mal. Eu olho para trás e lembro com tristeza de pessoas que na minha juventude foram referência para a minha vida e que hoje simplesmente estão literalmente perdidas. Perdidas. Porque num lapso de tempo, a semelhança de Demas, elas amaram o presente século, abandonaram a igreja, abandonaram a família, abandonaram ministérios, deixaram tudo para trás. Meus irmãos, eu comecei a fazer uma lista de todas aquelas pessoas que eu conseguia lembrar e que tinham sido uma referência para a minha vida. E eu fiquei chocado. A lista, ela é extensa de pessoas que hoje não se encontram mais entre as fileiras do povo de Deus, porque abandonaram o caminho. Quantos amaram a Deus um dia com sinceridade, mas ao longo do tempo deixaram tudo de lado. Porque o seu estado hoje não garante o seu amanhã. Não importa o seu nível de espiritualidade hoje. Não importa qual é o ministério que você exerça aqui dentro da igreja. Isso não dá garantia de que você continuará assim até o fim. A minha intenção, meus irmãos, com isso é que nós mantenhamos vigilância e atenção e tenhamos cuidado com a nossa vida cristã, com a forma como nós temos levado a nossa vida com Deus. A minha intenção aqui é chamar a nossa atenção para a forma como nós estamos vivendo a nossa vida com o Senhor, a forma como você tem caminhado com o Senhor. Nós temos que estar atentos e vigilantes, porque o nosso estado hoje não garante que nós vamos continuar assim até o fim. Meus irmãos, uma segunda lição que eu consigo aprender também com a história aqui de Demas é que um desfecho ruim é resultado de um processo gradativo. Como é que num espaço de 7 anos o fracasso entra para a história de Demas? Meus irmãos, eu creio que essa crise que Demas viveu foi uma crise que foi se instalando aos poucos no seu coração. Então, enganam-se aqueles que acham que as coisas acontecem de repente, que as coisas acontecem de uma hora para outra de forma abrupta. Não, é um processo. O fracasso se instala na vida de uma pessoa por meio de um processo, e de um processo que às vezes é muito lento e silencioso. No espaço de 7 anos, aquele homem que é chamado por Paulo como meu cooperador, é agora mencionado em 2 Timóteo como um desertor, como alguém que desistiu. Isso é fruto de um processo gradativo
e lento. Um desfecho ruim não acontece, meus irmãos, de uma hora para outra. São pequenas concessões, pequenas extravagâncias. E um texto que eu gosto muito para reforçar essa ideia é o texto de Eclesiastes 10:1. O Alisson abriu o culto hoje lendo Eclesiastes aqui para nós. Eclesiastes capítulo 10, versículo 1 diz: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez, não é muito, um pouco, uma pitada de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. O que Salomão está dizendo aqui, meus irmãos, é que uma mosquinha pequena no unguento, no perfume, pode produzir mau cheiro, pode estragar o perfume. Assim como um pouco de estultícia, de tolice na sabedoria, pode estragar tudo. Então, existem coisas da nossa vida que são coisas, às vezes, pequenas. São coisas pequenas que vão entrando na nossa história e que, com o tempo, assim como uma mosquinha, vai estragando tudo. Vai estragando e vai acabando com tudo. Com a nossa alegria, com a nossa paz. Pequenas coisas, mas que vão entrando na nossa vida e que vão destruindo a nossa história. Vão destruindo o nosso comportamento. Vão destruindo a nossa linguagem. Vão destruindo, meus irmãos, a nossa vida, coisas pequenas. Aí você diz assim, mas isso aqui é tão pequeno, isso não é nada. Por que se importar com isso? Por que dar tanta atenção a isso na minha vida? E muitas vezes o fracasso espiritual acontece por meio de coisas pequenas, grave isso, coisas pequenas. Pequenas brechas, coisas aparentemente inofensivas, aparentemente insignificantes, coisas a que você dá pouco valor, mas que ao longo do tempo, ao longo dos anos, vai destruindo a sua vida, a sua trajetória, e vai impedindo que você deixe um bom legado. Meus irmãos, é isso que nós estamos entendendo aqui na vida de Demas. Um processo gradativo que levou a um desfecho ruim. Uma terceira coisa que eu aprendo com Demas aqui também. Saber que o fim das coisas é melhor que o seu começo. A questão não é como você começa, a questão é como você decidiu terminar. O final das coisas é melhor do que o seu começo. E isso é a Bíblia que nos diz, lá em Eclesiastes ainda, capítulo 7, versículo 8. Veja só o que diz ali em Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. O fim das coisas é melhor que o seu início, e o paciente é melhor do que o orgulhoso. Demas foi lembrado na Bíblia como alguém que desistiu, que terminou mal. Você quer ser lembrado por alguém que terminou bem? Ou você quer entrar para a história e ser lembrado como alguém que terminou mal? Pelo que você quer ser lembrado. Demas foi alguém que não terminou bem a sua história. O importante é como você termina. Não é como você começa. O mais importante é saber como é que você vai terminar. Qual é o registro que você vai deixar acerca da sua vida, meu irmão? Você vai deixar qual registro de uma pessoa que abandonou, se desviou do caminho, amou o presente século? Ou você vai entrar para a história e ser lembrado como alguém que venceu os obstáculos, alguém que não se perdeu no caminho, alguém que não, como Demas, terminou mal a sua carreira? O que determina o seu fim é aquilo que você vai começar a fazer a partir de agora, a partir desse momento, a partir
deste dia. É o que vai dizer como é que você vai terminar. Início de ano é assim, né? As pessoas começam a fazer compromissos, né? Estabelecer metas, objetivos para o ano. Esse ano eu vou fazer aquele regime. Esse ano o meu foco é perder barriga. Perder cintura. Esse ano eu vou fazer aquele regime. Tem gente que começa o ano assim, colocando essas metas, né? Quero perder peso esse ano. Vou para uma academia, eu vou fazer ginástica, eu vou correr. Sei lá o que eu vou fazer, mas hoje, esse ano eu quero perder. Aí você começa. Aquela empolgação. Né? Faz um dia de academia e para. Né? Não aguenta. Se é o homem, chega todo doído em casa. A mulher ainda tem que fazer massagem, tem que botar ainda de molho, né? Porque o cara chega todo doído em casa. Eu não vou voltar. Deus o livre voltar. Se eu voltar para a academia, eu morro. Né? Acabado, né? São metas que as pessoas colocam já no começo do ano. Eu quero perder peso. Eu quero aprender um idioma. Eu quero aprender um outro idioma. Eu quero falar inglês fluente. Mandarim, né? Qualquer outra língua. E aí você começa o curso, você começa empolgado aquele curso, você começa a falar algumas coisas. Olha, eu estou aprendendo inglês, já falo algumas palavras, já consigo conversar, interagir com algumas pessoas. Mas aí chega no meio do ano, você desiste do curso. Você começa o ano querendo ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia esse ano. Esse ano eu leio a Bíblia toda. Aí o Júnior, né? Cadê o Júnior aqui? Cadê o Júnior? Está aqui, bem na frente, que eu não estava vendo ele. Aí o Júnior coloca aqueles planos de leitura da Bíblia, né? Para nos ajudar, para incentivar a igreja. Ele compartilha lá no grupo do WhatsApp da igreja, né, Júnior? Vamos ler a Bíblia esse ano, gente. Coloca vários planos de leitura para quem quer ler a Bíblia ali, várias formas de você conseguir ler a Bíblia, né? Em um ano. E aí você começa, você está empolgado, você diz, é esse ano que eu vou ler a Bíblia. Mas aí nem começa o ano e você já desanima, você já deixa a Bíblia de lado. Esse ano eu vou me envolver com a igreja, esse ano eu vou me envolver com os ministérios, esse ano eu vou fazer a diferença na minha igreja local, esse ano eu vou servir, esse ano eu vou discipular alguém, vou ser discipulado por alguém, esse ano eu vou abrir um pequeno grupo, vou liderar um PG na minha casa. Esse ano você começa com ideias, você começa com iniciativas o ano. Mas, meus irmãos, a grande questão não são as nossas iniciativas, a grande questão são as nossas acabativas. Porque às vezes nós somos bons em iniciativas, mas somos péssimos em acabativas. A gente inicia muita coisa, mas acaba e conclui poucas coisas. E isso é um desafio que nós temos. É um desafio para a minha vida, é um desafio para cada um de nós. Então nós precisamos lembrar disso se nós quisermos terminar bem a nossa jornada, é que o fim das coisas é mais importante, é melhor do que o seu começo. Meus irmãos, uma outra lição que eu aprendo com Demas, o fato de estar cercado de pessoas boas não garante o seu futuro. Por exemplo, se nós olharmos para Demas, nós podemos se perguntar com quem Demas conviveu, quem eram os companheiros de Demas, ele era cooperador de quem? Meus irmãos, nada menos do que o apóstolo Paulo, do que Lucas, Marcos, Timóteo. Ele viveu ao lado de gente boa, de gente top, mas isso não fez de Demas um vitorioso. Não fez de Demas um vitorioso. Você pode estar andando ao lado de quem quer que seja. Isso não garante o seu futuro. Você pode estar no lugar de Demas, convivendo com o apóstolo Paulo. Você acha que eu não queria estar no lugar de Demas, irmãos? Do ladinho de Paulo? Paulo disse para mim assim, nós vamos viajar hoje para aquela cidade. Eu estou pegando a tua mala. Deixa que eu levo. Para onde é que a gente vai? Eu imagino Demas ao lado de Paulo, quantas experiências ele viveu, quantas coisas extraordinárias ele viu Deus fazendo através de Paulo, através dos apóstolos, quantas vezes Demas viu agir de Deus, ele acompanhou tudo isso, o avanço do reino de Deus, o avanço da obra de Deus. Demas estava no melhor ambiente, um ambiente excelente, ele trabalhava com uma equipe excelente de trabalho, ele tinha pessoas de Deus, homens de Deus ao lado dele, mas isso não fez, meus irmãos, com que ele terminasse bem a sua história.
Tem muitas pessoas que se apoiam nisso, né? Ah, porque o meu pai é um homem de Deus. Aí você se apoia na fé dos seus pais. Mas Deus quer saber da sua fé. Como é que está a sua fé? A sua vida diante de Deus. Tem muitos pais que se apoiam na fé dos filhos. Eles até olham para a fé dos filhos e dizem, olha, meu filho, olha lá a vida que ele leva com Deus. O meu filho, olha lá como ele lê a Bíblia. O meu filho é alguém que está sempre com Deus, olha lá, é um exemplo para mim. Mas e você, pai, tem dado o exemplo para o seu filho? O exemplo tem que começar a partir de nós, pais. E tem muitos pais que olham para a fé do seu filho e dizem, que fé linda. Como é bom ver o meu filho crescendo espiritualmente na igreja. Como é bom ver meu filho servindo na igreja, envolvido na igreja. E aí você vai se esmerando, se apoiando na vida espiritual do seu filho. E a sua fé, meu irmão? E a sua fé? A sua vida com Deus? O que o seu filho vê quando ele olha para você? Que tipo de cristão ele tem diante dele? Meus irmãos, o fato de estar cercado de pessoas boas não determina qual será o rumo da nossa vida. O rumo que a sua vida está tomando hoje não tem a ver com as pessoas que estão próximas a você ou que estão à sua volta. Não tem a ver com a igreja que você pertence. O rumo que a sua vida está tomando hoje não tem a ver com a liderança da igreja. O rumo que a sua vida está tomando hoje tem a ver somente com você. Somente com você. Não tem a ver com o ambiente, não tem a ver com as pessoas, tem a ver com você. O rumo que a sua vida está tomando hoje. Porque Demas teve a melhor equipe ao lado dele. Homens de Deus, consagrados a Deus. Demas teve grandes líderes ao lado dele. Teve as melhores oportunidades de ministério. Mas qual foi o fim de Demas? Amou o presente século, me abandonou. A expressão que Paulo usa ali, me abandonou e foi para Tessalônica, é uma expressão de desapontamento, de decepção. Paulo estava decepcionado com Demas. Ele estava triste com a situação de Demas. Ele estava, meus irmãos, lamentando o fim de Demas. A expressão do apóstolo Paulo ali na carta a Timóteo é uma expressão de tristeza. E Demas, ele fala daqueles que estiveram com ele até o fim, mas quando ele vai falar de Demas, ele diz, e Demas me abandonou e voltou para Tessalônica. A pergunta que eu faço para Demas é, Demas, o que tinha lá em Tessalônica, Demas? O que te chamou tanto a atenção em Tessalônica? Por que Tessalônica, Demas? Por que você foi para lá, Demas? Paulo estava triste com Demas. Meus irmãos, não é suficiente abandonar Paulo. Se fosse só Paulo que Demas tivesse abandonado, né? Mas Demas abandonou Jesus. O pior não é abandonar um ministério, abandonar uma igreja, abandonar pessoas, amizades. O pior é quando se abandona a Jesus. O problema é quando alguém renuncia a Jesus no seu coração. E foi isso que aconteceu com Demas. Ele abre mão não somente da sua posição, ele abre mão do seu relacionamento com Jesus. Essa palavra abandonar, usada por Paulo, significa desprezar, renunciar, abrir mão, deixar para trás. Meus irmãos, que coisa, um quadro extremamente promissor, um ambiente extraordinário, oportunidades ímpares de crescimento, de desenvolvimento para Demas. Tantas experiências de ver pessoas se rendendo a Cristo. Mas no final ele deserta, ele abandona. E aí a minha pergunta é, qual foi o inimigo que agiu na vida de Demas? É um inimigo que parece inofensivo. É um inimigo, meus irmãos, que continua agindo na vida de muitos cristãos hoje. O inimigo que agiu na vida de Demas parece inofensivo, mas ele está extremamente atuante nos nossos dias, nos dias modernos hoje, e na vida dos crentes modernos. Sabe qual é o inimigo que agiu na vida de Demas?
O inimigo de Demas foi amar o presente século. O que significa isso? Gostar do mundo. Gostar das coisas do mundo. A Bíblia diz que o homem que ama o presente século cessará de amar a Deus. E esse foi o problema de Demas. Enamorou-se, se encantou-se, se apegou-se a esse mundo. Meus irmãos, o mundo aqui que o apóstolo Paulo está falando, que ele amou o presente século, o mundo que Demas amou é um mundo sistema. É o sistema desse mundo, é o estado de coisas desse mundo. Ele se apegou ao sistema desse mundo, à mentalidade desse mundo, ao modo de pensar desse mundo, aos valores desse mundo. Ele se apegou a esse mundo. Ele amou ao presente século. E, meus irmãos, este é um inimigo muito sedutor. O mundo é um inimigo muito sedutor. Dietrich Bonhoeffer, ele vai falar de os 3 principais inimigos do cristão, né? O inimigo é a sua própria carne, sua natureza pecaminosa, seu coração pecaminoso. Você é o seu inimigo também nesse sentido. Sua natureza pecaminosa, você luta contra essa natureza todos os dias, a sua carne. Mas Bonhoeffer também vai falar sobre o mundo também. O mundo. E o mundo muitas vezes é um inimigo que se parece, se mostra ser nosso amigo, mas no fundo, meus irmãos, quando nós nos tornamos amigos desse mundo, nós declaramos guerra contra Deus. É isso que a Bíblia diz. O mundo, ele é sedutor. Demas me abandonou, Paulo vai dizer. Somente Lucas está comigo. É claro, Lucas é sempre mencionado em todos os textos do Novo Testamento. Você vai ver no livro de Atos, Lucas está o tempo todo com Paulo. O tempo todo, Paulo estava escrevendo essa carta aqui no fim do seu ministério, a carta de 2 Timóteo, e Lucas estava com ele. Ele descreve aqui o fim pobre, triste e lamentável de um homem que era crente, colaborador dele, cuja história ilustra uma das tragédias mais comuns, a vida de muitas pessoas do mundo moderno. Um belo começo, com as melhores perspectivas, mas um desfecho trágico, desastroso. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Meus irmãos, nós podemos perceber isso na vida de muitas pessoas que, por amarem o presente século, abandonaram a comunhão, abandonaram o Senhor. E um cuidado, um alerta que nós temos que ter hoje é o novo padrão de congregar. Na pandemia, nós nos deparamos com um novo jeito de ser igreja. Você sabe qual é esse jeito? Online. O culto online, você participa e nós criamos esse monstro e a gente vai ter que lidar com ele agora. A gente criou esse negócio. No meio da pandemia foi a alternativa que nós tínhamos. O culto virtual, o culto online, a igreja híbrida. Você congrega presencialmente, mas você também acompanha à distância. E, meus irmãos, esse é um maior desafio da igreja na pós-pandemia, é lidar com esse novo padrão, esse novo jeito de ser igreja. É a igreja híbrida. Sabe qual é o problema disso? O risco que há nisso? Isso é uma coisa que veio para ficar, meus irmãos. Quero ser bem sincero com os irmãos aqui. Isso vem para ficar. Tem muita gente assistindo o culto em casa ainda, acompanhando pregações, mensagens, se alimentando de culto de internet. Tem muita gente acompanhando cultos ainda através das redes sociais. Tem muita gente se utilizando desta ferramenta. Isso é algo que veio para ficar. Mas qual é o perigo disso? Qual é o problema disso, meus irmãos? É quando isso se torna agora o padrão. Quando isso começa a substituir o culto presencial. E aí nós começamos a dar mais valor ao culto online do que congregar, participar, se envolver presencialmente daquilo que Deus está fazendo. Estar de corpo presente. Meus irmãos,
nada que o homem inventar, nada que a tecnologia inventar, nada vai substituir e ter o mesmo peso que o culto presencial, que o congregar, que poder tocar no meu irmão, olhar nos seus olhos, dar um abraço em quem há muito tempo eu não vejo, chegar aqui na igreja e cumprimentar aquele irmão, dizer como é que você está bem, como é que foi a semana, que Deus te abençoe, como é bom te ver de novo aqui. Sabe, meus irmãos, nada vai substituir isso, nada. Então nós temos que tomar cuidado, porque às vezes o nosso coração vai se acostumando com isso, e nós vamos nos afastando e vamos nos esfriando espiritualmente, e a semelhança de Demas, nós que antes éramos pessoas apaixonadas por Jesus, de repente nós vamos começar a viver uma vida alheia à igreja, alheia à comunhão da igreja, e tudo aquilo que envolve viver com Jesus, estar com Jesus. Então, meus irmãos, por último, uma lição que eu aprendo aqui com Demas é exatamente isso, que nós precisamos tomar cuidado, que o fato de estar num ambiente com pessoas boas não garante em nada o nosso futuro. Mas eu disse para vocês que na Bíblia nós não temos apenas um exemplo de pessoas que terminaram mal, né? Nós temos também um exemplo de alguém que terminou bem. Começou mal, mas terminou bem. E este alguém foi o apóstolo Paulo. Paulo começou mal a sua história. Como é que Paulo começou a sua história? Perseguidor da igreja. Ele odiava todos aqueles que se professavam cristãos, que se diziam cristãos. Paulo, na carta aqui de 2 Timóteo, 2 versículos antes de fazer menção a Demas, que abandonou, ele diz a respeito de si mesmo, como aquele que combateu o bom combate e que guardou a fé. 2 Timóteo, meus irmãos, o texto em que Paulo vai falar de Demas aqui. Versículo 10 do capítulo 4, ele diz, 2 Timóteo 4, 10, pois Demas, amando este mundo, abandonou. Mas se você olhar um pouquinho antes, 2 versículos antes, olha o versículo 6, do capítulo 4 ainda, versículo 6. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Paulo se apresenta como um exemplo positivo para nós aqui, de alguém que completou bem a sua carreira, de alguém que começou mal, muito mal, por sinal, mas que terminou muito bem. Ele terminou muito bem a sua história. E Paulo diz, eu completei bem a carreira, o meu ministério. A minha esposa me apresentou essa semana a história de uma mulher que já faleceu de câncer, a David Titus. Essa mulher escreveu um livro, A Experiência da Mesa, um livro muito interessante, vale a pena você ler se você não leu ainda, A Experiência da Mesa. E um dos últimos momentos da vida dela, ela reúne toda a sua família ao redor de uma mesa. Esse vídeo está disponível na internet para você que quer ter acesso. Um dos últimos momentos de vida dela, ela não sabia que dias depois daquele momento ela morreria. Mas dias antes da sua morte, ela reuniu toda a sua família ao redor de uma linda mesa. Filhos, noras, netos. E ali, meus irmãos, ela compartilha a sua última mensagem. O momento que ficará gravado na mente e no coração daquela família. Os últimos momentos de David Titus. E ela diz assim, o que mantém uma família saudável é um casamento saudável. Mantenha o seu casamento e você terá uma família saudável. Foque e invista na sua família. O último conselho desta mulher ao redor de uma mesa para sua família é:
Invistam na família de vocês. Se vocês querem terminar como eu e o seu pai, e o esposo dela estava ao lado dela, pegando na sua mão, enquanto ela falava. Dias depois, ela morre. Ela vem a falecer. Mas uma mulher que terminou bem a sua jornada, a sua história. Como é que você vai terminar a sua história, meu irmão, minha irmã? Como é que o seu ano vai terminar? Como é que o seu ano está começando? De repente, o seu ano não começou do jeito que você queria, do jeito que você planejava, do jeito que você se preparou. De repente, o seu ano não começou bem lá grandes coisas. Mas a questão é como é que você quer terminar esse ano? O que você está fazendo para terminar bem esse ano? Para terminar bem. Você quer ser lembrado como alguém que desistiu, como alguém que pulou do barco, como alguém que, à semelhança de Demas, abandonou tudo? Ou você quer ser lembrado como Paulo, alguém que terminou e completou bem a sua carreira e a sua história?